consultora internacional em lactação e trabalho com amamentação há muito tempo, assim. Não tanto quanto várias outras pessoas, né? Mas eu tenho me dedicado nos últimos 5 anos bastante à amamentação. E dentro do curso de medicina, nós temos um ambulatório de bebês de risco e de dificuldade de amamentação. Dentro do curso de medicina, na 11ª e na 12ª fase, no internato, onde nós somos referência para alojamento conjunto, banco de leite e outras dificuldades de amamentação, que vêm encaminhadas do Hospital Regional de São José, aqui na Grande Florianópolis. E lá no nosso ambulatório também, nós temos a possibilidade de acompanhar muitas pacientes, e foi dentro dessa vivência, né, que eu resolvi fazer uma aula sobre galactagogos, porque eu percebo muitas vezes que as pessoas ou não têm assim um entendimento do processo de prescrição do galactogogo, mas a gente, como consultora de amamentação, a gente precisa se apoderar disso, né? Se empoderar disso no sentido de conhecer as ervas, qual é o mecanismo de ação. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje nessa aula, né? Quando que a gente vai prescrever um galactogogo? Qual é o mecanismo de ação? Será que a gente tem evidência científica suficiente para usar galactagogos? Eu posso prescrever receita de bolo, mesmo galactogogo, para todas as pacientes? Então, não tem como falar tudo isso, né, em 1 hora e pouco, mas a gente já vai trazer aí para vocês alguns questionamentos também, para a gente estar trabalhando juntas hoje e que seja uma aula bem proveitosa. Nós vamos fazer assim, eu vou fazer a apresentação, vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, finalizando, vai dar mais ou menos em torno de uns 30, 40 minutos aqui. Vão anotando as dúvidas de vocês e aí a gente vai abrir para todas as dúvidas, questionamentos, dúvidas de algum caso clínico, e inclusive a gente vai discutir um caso clínico também, que eu quero mostrar para vocês qual é o raciocínio que a gente tem que ter frente a um galactagogo. Não é receita de bolo. Tem galactagogos que, dependendo da situação, nós não podemos utilizar, dependendo do que a paciente apresenta no pré-natal e na sua saúde como um todo, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Só me digam se está tudo certo. Eu sei que deve ter umas faixas pretas, mas eu já estou tirando aqui. Tudo certo? Aparecendo aí para vocês? Está aparecendo, Flávia. Então, essa aula, o ano passado, em julho, nós fizemos um grande curso de galactogogos, né? O primeiro curso de imersão foi bem bacana. E hoje eu vou trazer essa aula gratuita para vocês, sempre com aquela dúvida. Galactogogo tem evidência científica? Ele funciona mesmo? O que que nós fazemos quando chegam aquelas pacientes que vêm de outros profissionais e estão usando 3, 4, 5 galactagogos e muitas vezes alguns deles são incompatíveis um com os outros? Será que nós estamos preparados para entender cada erva, cada apresentação e que ervas a gente não pode usar em conjunto? Então, bem-vindos, né, aqui à nossa aula, se os galactogogos funcionam mesmo. E, como vocês sabem, a amamentação científica é a amamentação baseada em evidência atualizada, né? E também que pratica a prática, né, baseada em evidência. Então, para eu entender quando que eu vou prescrever um galactogogo, a função do galactogogo é, de certa forma, aumentar a produção de leite, direta ou indiretamente. Ou seja, diretamente seria a ação dele direta no tecido mamário, o galactagogo ideal. Mas nós temos
a ação indireta do galactagogo, que ele não atua no tecido mamário. Ele vai atuar no grande inimigo da prolactina, que é o fator inibidor da prolactina. Voltando lá na fisiologia da lactação, lembrem que quando sai a placenta e que inicia a lactogênese 2, que depois vai ter o cume, né? Na apojadura, é desencadeado o controle autócrino. O que é isso? É aquele controle relacionado com o esvaziamento da mama, com a sucção do bebê e com essa interligação, sucção, esvaziamento, sistema nervoso central. E nós temos, a nível local, que controla a produção de leite, o fio, que é o fator inibidor da lactação, que ele é um componente do leite materno, que ele não inibe o leite se o bebê estiver mamando. Ele só vai inibir a produção de leite se o leite fica parado, ou por excesso de produção, ou porque o bebê não está fazendo uma pega adequada para uma boa retirada de leite. Mas eu tenho também causas aí, outros fatores no sangue circulante que podem causar um bloqueio da prolactina a nível do receptor, lá no tecido mamário, fazendo com que a prolactina não consiga se conectar no seu receptor, mandando ela embora, que são os fatores inibidores da prolactina, que a gente chama de FIP. E um desses fatores inibidores da prolactina é o fator análogo da dopamina. E esse fator é onde a maior parte dos galactogogos funcionam, inclusive o Plasil e a domperidona, porque eles bloqueiam esse fator inibidor da prolactina e deixa a prolactina livre. Então, essa é a forma indireta. Mas nós temos alguns galactogogos que vão atuar devido à sua característica, né? Podem atuar aumentando o tecido mamário, se usado, né, por um período prolongado, e também podem ter ação antiandrogênica. E isso tudo a gente precisa conhecer a erva e a função dela. Então, os galactogogos, eles não devem ser usados naquelas pacientes que estão com uma boa produção, que o bebê está sugando, mamando bem. Nós vamos deixar os galactogogos separados para os períodos realmente de hipogalactia. Geralmente, a hipogalactia transitória. Por quê? Porque na baixa produção de leite de origem primária, não tem o que eu faça para aumentar essa produção. Por quê? Porque eu tenho um fator permanente entre eles, a redução do próprio tecido mamário. Se nós formos falar um que é bem simples para a gente pensar nisso, na hipoplasia mamária. Quando eu tenho uma glândula hipoplásica do tipo tuberosa, que é aquela glândula bem canular, eu posso dar o galactagogo que for, que eu não vou conseguir aumentar a produção de leite. Eu posso fazer power pump todo horário, bomba dupla, não vai aumentar. Por quê? Porque eu tenho um fator que impede, independente da ação do galactogogo, que é a falta de tecido glandular mamário capaz de produzir leite. Então, quando a gente fala, antes de falar em galactogogos, eu tenho que entender o processo da fisiologia da produção de leite e as questões de causas reais de hipogalactia. Então, a hipogalactia primária, ela resulta aí de fatores permanentes, né, como as anomalias anatômicas, desequilíbrios hormonais, levando a uma oferta de leite consistentemente baixa de causa orgânica, geralmente relacionada à pessoa que amamenta, a lactante. Então, ou ela não tem tecido mamário, ou ela fez uma mastectomia, ou ela teve câncer de mama, fez radioterapia e cirurgia mamária. Então, eu tenho uma causa primária que o galactogogo, por mais que eu use, eu não vou conseguir aumentar a produção de leite, porque não é possível que aquele tecido mamário aumente em grande quantia.
Então, muitas vezes, essas pacientes, elas não respondem à ação de galactagogos e vão ser bebês que vão ter um aleitamento misto. Não é porque ela tem uma baixa produção que talvez ela não vá mais amamentar. Então, ela pode continuar amamentando e suplementando, né, se essa for a vontade da família. Agora, nós temos a hipogalactia transitória, e é nessa que nós mais atuamos, e é nessa que o galactagogo pode nos ajudar. Então, a hipogalactia transitória, como o nome já diz, ela é transitória. Ela decorre aí de fatores temporários, como estresse, nutrição inadequada, técnicas inadequadas de amamentação, e geralmente podem ser corrigidas com intervenções apropriadas de manejo clínico, e entre elas, o uso do galactogogo. Mas o galactogogo, ele não é milagroso. Se eu não fizer manejo clínico, eu não vou chegar no potencial de produção de leite que essa pessoa é capaz, porque o manejo clínico não foi realizado. Então, quais são as causas aí para o risco de hipogalactia? Essa palavra hipogalactia, ela está relacionada à baixa produção de leite. Então, o significado dela é baixa produção de leite. Então, idade materna avançada, mãe com 36 anos ou mais, tem maior probabilidade de enfrentar problemas de lactação e de hipogalactia. Por isso que é importante na nossa anamnese como consultora de amamentação saber a idade materna, né? Fatores socioeconômicos, baixos níveis educacionais e insegurança também socioeconômica estão associados a uma maior probabilidade de problemas em lactação. Condições de trabalho, um trabalho físico intenso, e aqui entram pessoas, né, atletas fisiculturistas, pessoas que usam anabolizantes, né, e também a exposição relacionada ao trabalho, né, de ruídos, substâncias nocivas também contribuem aí para o risco de baixa produção. E outras condições de saúde, como uma insuficiência cardíaca crônica, diabetes, fatores anatômicos, que a gente já conversou, como hipoplasia mamária, podem reduzir essa capacidade aí de lactação. E qual é o papel já na consulta de pré-natal, durante a gestação, mesmo até durante a fase tentante, né? Se nós tivéssemos uma programação, se nós pensássemos tanto na amamentação quanto nós pensamos na gestação e no parto, quando nós fôssemos, né, tentar engravidar, nós já também poderíamos pesquisar os fatores de risco para baixa produção de leite e já está trabalhando nisso ainda na gestação. Claro que é um risco de baixa produção. Nós sabemos que a mama é multifatorial, né? Que tamanho de mama não é documento, que mulheres com cirurgia mamária e prótese mamária também amamentam exclusivamente. Então, aqui, tudo que eu falo quando é relação a risco, não é sentença de morte de amamentação. Então, nós precisamos entender o processo fisiológico, né, da produção de leite e também das doenças que podem afetar e causar baixa produção transitória e fazer um plano já precocemente. Primeiro, né, uma intervenção rápida que permite aí a aplicação de estratégias corretivas para restaurar a produção de leite. Aqui entra hora dourada, contato pele a pele, evitar separação brusca mãe-bebê, mulheres com hemorragia pós-parto que têm transfusão de sangue, deixar, por mais que muitas vezes ela se sente mal, né? Tontura, mal-estar, assim que ela se recuperar, já botar esse bebê mamar, ou se ela não tiver condições de botar o bebê mamar, que já inicie uma ordenha manual precoce. Um suporte personalizado seria o ideal, que todas as maternidades tivessem profissionais especialistas em aleitamento, que fossem atualizados, que prestassem um serviço, né, precocemente de estímulo dessa mama, adaptado aí às intercorrências de cada família. Prevenir complicações, então ajudar a evitar o problema, né, principalmente desidratação e baixo ganho de peso do bebê. No caso aqui não seria um baixo ganho de peso, mas a perda de peso é excessivo, né? Nós temos um peso esperado para a perda desse bebê na maternidade, em torno de 7% para o parto normal e 8% para a cirurgia cesárea. A perda chegando a perto de 10%
ela já nos mostra risco de que alguma coisa não está bem. Então, a gente tem que parar de normalizar a perda de 10% como, tá tudo bem. Mas também isso não quer dizer que é indicação de fórmula. O que eu quero dizer como não normalizar a perda de peso de 10% é tá atento que esse bebê não pode ser visto daqui uma semana. Ele precisa ter um agendamento marcado com 24 horas a 48 horas de vida com uma consultora de amamentação. E se não for possível a consultora, com um profissional de saúde, ou então agendar no próprio hospital que esse bebê nasceu. Porque o risco de desidratação é muito maior nesses bebês. Se perdeu tanto peso assim, sem nenhum fator que justifique, nós precisamos estar atento. Ou é uma baixa extração, o bebê não está pegando adequadamente, ou porque tem uma anquiloglossia, uma flacidez facial, alguma disfunção oral, ou porque a mãe teve alguma intercorrência ou tem algo na sua constituição que pode estar causando uma hipogalactia transitória. E também a detecção precoce de questões relacionadas à amamentação aumentam as chances da amamentação bem-sucedida e satisfatória para essa família. Então, quais são os fatores maternos aí para baixa produção transitória de leite? Primeiro, fadiga e estresse, né? Afetam a regulação hormonal, aumentam o nível de cortisol. O cortisol, ele é um fator inibidor da prolactina, então, ele pode competir lá e dificultar a conexão da prolactina com o receptor. Nós podemos ter algumas deficiências nutricionais, né, que podem impactar diretamente na produção de leite. Aí nós temos lactantes de cirurgia bariátrica, pessoas que estão tratando alguma doença crônica, doença inflamatória intestinal, qualquer doença que reduza a nutrição adequada dessa lactante. Podemos ter também problemas de saúde prévios, entre eles o diabetes gestacional, alguma infecção aguda, como o Covid, que nós tivemos aí na pandemia, várias gestantes e periparto, né, puérperas morrendo, e outras doenças crônicas que já existiam antes da gestação. E podemos ter complicações no parto, cesárea eletiva, separação precoce, ou seja, pré-eclâmpsia, hemorragia pós-parto, parto prematuro, tudo que levar à separação, né? Ou porque a mãe vai para UTI, ou porque o bebê vai para UTI, podem levar a uma causa de redução de leite. Quais são os principais fatores relacionados ao bebê que pode causar, né, baixa produção? Primeiro, a dificuldade no posicionamento ou na sucção, podendo aí a resultar uma estimulação insuficiente das mamas. Nós podemos ter aqui, nesse caso, ausência de hora dourada, que a gente já conversou, ausência de pele a pele, o bebê foi retirado para examinar, ou necessitou de algum suporte de vida, mas não voltou para o pele a pele. Esse bebê pode ter uma introdução precoce de bico ou uso de mamadeira, que podem dificultar também, e bebês mais sonolentos por icterícia neonatal ou por baixa ingesta, bebês de risco para hipoglicemia neonatal, que o pouco estímulo do bebê ao seio vai levar um pouco estímulo da mama e uma redução na produção de leite, nas primeiras horas de vida do bebê. Nós podemos ter fatores relacionados à própria amamentação, intervalos muito longos, né? Amamentação infrequente, reduzindo aí a produção de leite devido à falta de estimulação regular. Pode ser porque o bebê está muito sonolento ou porque a mãe não tem condições de estar respondendo à demanda do bebê. O uso precoce de fórmula, né, em maternidades, por qualquer motivo, sem uma razão médica, sem uma prescrição médica adequada. Então, esse bebê vai ficar com o estômago cheio e não vai ter necessidade de estimular a mama. E também nós podemos ter algum problema relacionado a pega e posicionamento, né? Dor no mamilo, uso incorreto de bomba, que no Brasil não é muito comum nós usarmos bomba na maternidade, mas em outros países elas já podem levar e começar a ordenhar, o que pode machucar e causar dano, né? E também lembrando que o colostro, como ele quando esfria é um pouco mais gelatinoso, porque a quantidade proteica do colostro é muito maior que a do leite maduro,
a bomba elétrica não consegue ordenhar adequadamente o colostro como a ordenha manual. Então, a ordenha manual ela vai ser sempre preferível nesse início, quando eu tenho o colostro e consigo tirar. Ai, Flávia, quer dizer que eu não devo usar bomba com colostro? Não, não é isso. É que pode ser que seja mais difícil, até que tenha um volume de colostro vindo mais fácil. É mais fácil usar a ordenha manual e assim que tem um fluxo um pouco maior, a gente usar a ordenhadeira elétrica. Dentro disso tudo, né, quando chega uma paciente com hipogalactia, nós vamos ter que ver que tipo que é. Se é primária, né, que não tem o que fazer, a gente vai ter que só dar o suporte, ou se é transitória e tem muito o que a gente fazer. Então, eu vou ter que entender o diário de amamentação, no sentido assim, eu vou ter que saber toda a anamnese, como que foi a gestação, parto e nascimento, como que foram as primeiras mamadas, né? Eu tenho que observar uma mamada inteira, ver como que é a pega e posicionamento desse bebê. Posso fazer a minha consulta de amamentação como um todo. E essas consultas de amamentação, né, relacionada à baixa produção, são muitas vezes tão demoradas ou até mais demoradas que aquela quando que o bebê não pega o peito. Porque vai ser detetive, né? Nós vamos ser detetive para tentar pegar as pistas ali e juntar todo esse quebra-cabeça. Em alguns países aí nós temos a questão da análise do colostro, né, para ver como é que forma a espuma, para ver o que está acontecendo. Mas isso não é prático na realidade, né? Então nós temos que ver o quê? Entender o padrão de amamentação que essa família está vivendo, observar diretamente uma mamária, uma mamada para ver a técnica que essa mãe está fazendo e como que o bebê mama, avaliar fatores de risco associado na gestação, no que aconteceu durante o parto, né? E no pós-parto, lá na maternidade, juntar tudo isso e ver o que que pode ter acontecido. E aí, dentro dessas estratégias, né, de intervenção relacionado à hipogalactia transitória, se eu perceber que é uma anquiloglossia, eu tenho que avaliar com a fono. Se for de intervenção imediata, vai ser feito. Se não for, observa e reavalia em 30 dias. Eu posso ter uma mãe que não faz um alinhamento correto da orelha com o ombro e com o quadril. Esse bebê está todo desorganizado no colo materno. Faz uma pega superficial. E que eu corrigindo pega e posicionamento, eu já consigo estimular a mama adequadamente e eu já consigo ver melhoria nessa produção. Preciso ver o intervalo das mamadas, né? Até nós sempre, né, devemos falar que, porque isso é o melhor processo, né, a livre demanda ou demanda responsiva, como tem se chamado mais atualmente, responder à necessidade dos sinais de fome e saciedade do bebê para a oferta da mama. Porém, se eu tiver um bebê muito sonolento e uma baixa produção, pode ser que até que a produção se estabeleça de forma adequada, eu tenha que ter uma demanda controlada. E aí volta aquele mamar de 3 em 3 horas. É uma mama ou duas mamas? Vai depender. Vai ter bebê que se sacia e fica feliz com uma mama, vai ter bebê que vai ter que mamar as duas mamas. Então, a gente precisa também desfazer um pouco dos mitos como profissional também. Ah, eu tenho que tirar o leite anterior, que é mais rico em água, para o bebê mamar o leite posterior, que é mais rico em gordura. Hoje nós sabemos que a gordura é liberada durante o reflexo de ejeção e que a gordura ela vai variar no decorrer das 24 horas. Então, também já não é uma orientação que a gente deva fazer de forma para todas as pacientes. Então, a gente precisa ter que ir organizando um pouco. Então, dentro dessas estratégias imediatas da intervenção da baixa produção de leite, primeiro eu tenho que entender o que está acontecendo, ver o que, que pode ter levado à hipogalactia transitória. Vamos pensar, por exemplo, uma paciente foi no pré-natal, estava tudo certo, mas ela teve uma retenção placentária, teve uma hemorragia pós-parto e recebeu 2 bolsas de sangue.
Isso é fator suficiente para nós termos uma hipogalactia transitória relacionada à hemorragia pós-parto. Qual que vai ser as nossas primeiras estratégias de intervenção? Incentivar mamadas mais frequentes para estimular a produção de leite. Nós podemos fazer a compressão mamária posterior, né, para melhorar o fluxo dessa mamada. Nós vamos ter que gerenciar o estresse dessa mãe, porque ela passou por uma situação de risco de vida muito grave. A gente tem que saber que uma das causas de morte materna evitável é a hemorragia pós-parto. Então, o bom manejo dessa hemorragia pós-parto é fundamental. E nós temos que educar essa família desse processo temporário e que nós vamos precisar fazer um plano de ação para tudo isso. Dentro, né, do suporte da educação materno, eu preciso, como consultora, não só dizer como botar no peito e botar no peito. Eu tenho que ter paciência para ensinar para que essa mãe seja autônoma no seu processo de amamentação. Muitas vezes, assim, vocês já devem ter visto que quando vocês, né, e quando eu estou junto, a mãe amamenta que é uma beleza. Aí vocês passaram 4 horas lá ensinando a mãe, botando o bebê mamando lindamente. 2 horas depois, ela manda um WhatsApp que o bebê não está mamando. Então, nós temos que desenvolver estratégia de apoiar emocionalmente, né? De melhorar a autoeficácia dessa pessoa, ou seja, fazer com que ela acredite que ela é capaz de amamentar o seu bebê e educar com ações simples. Nós não podemos fazer muita coisa numa primeira consulta para ela. Nós temos que fazer o mínimo: pega e posicionamento, estímulo da mama, caso seja necessário. E aí já programar uma próxima consulta para poder ver se isso está funcionando e a gente poder colocar mais coisas no nosso plano de ação. Porque se nós fizermos um plano de ação muito mirabolante, não, eu vou fazer isso, ela ordenha depois da mamada, ela ordenha de madrugada, eu faço compressão posterior, power pump, galactogogo, quando vê ela não dá conta de cuidar do bebê e fazer tudo isso. Então, eu preciso fazer ações objetivas que levem a um resultado. E escolher dentre uma gama de manejos que a gente pode, em torno de 2 a 3 opções ali, que você saiba que a mãe vai conseguir fazer até a sua próxima consulta, né? Então, com o apoio da consultoria de amamentação sempre, né? Então, o plano de ação, ele só vai ser bom se essa paciente colocar em prática. Não importa se for, né, a rainha da cocada ou a consultora iniciante. O básico bem feito muitas vezes dá mais resultado do que a coisa cheia de apetrecho de amamentação e cheia de coisa. Então, a primeira coisa dentro do suporte de educação materna é fazer o básico bem feito. Ter certeza de que essa mãe consegue fazer a pega e o posicionamento profundo e adequado, né? Pegando maior parte da areola inferior, não tendo dor e fazendo com que esse bebê realmente extraia leite, né? Caso ele não tenha nada que possa interferir nisso. Dentro do processo educacional é bem importante a gente já preparar isso no pré-natal, né? A gente já tem falado sobre isso, então. Mas ela não fez consulta no pré-natal com vocês pegaram ali no olho do furacão. Então, eu vou lá no pré-natal, dentro da anamnese, buscar coisas que possam estar relacionadas à baixa produção de leite. Por exemplo, foi uma fertilização in vitro, não foi uma gravidez natural. Pode ser que a causa da infertilidade possa também causar hipogalactia transitória. Nós temos que ver se essa paciente não tinha diabetes ou diabetes gestacional, porque nós sabemos que o diabetes gestacional pode reduzir produção de leite no pós-parto. Nós temos que ver se essa paciente não fez pré-eclâmpsia ou ela era hipertensa e fez uso de metildopa, o remédio que é prescrito para pressão alta na gestação, e que pode, por um período de 3 a 5 dias após o parto, mesmo que ela não esteja tomando mais, funcionar como aquele bendito fator inibidor da prolactina.
nós precisamos saber o que que é a rede de apoio. Essa paciente está com toda a carga mental ou ela tem uma rede de apoio, ela tem um parceiro, uma parceira que está junto com ela nessa amamentação. Então, tudo isso é muito importante. O acompanhamento imediato, as visitas domiciliares, né? Depois que essa amamentação estiver bem estabelecida, talvez grupo de apoio, mas nunca faltar o monitoramento contínuo, né? Podendo ser mesmo feito através do WhatsApp. Dentro disso, vocês devem estar se pensando, poxa, mas a Flávia veio falar de galactagogo, eu vim aqui para saber do fenogrego, do algodoeiro, e ela está falando tudo essas abobrinhas. Não tem como falar de galactagogo sem lembrar que o manejo clínico ele é primordial. O galactogogo ele é um adjuvante do manejo clínico. Se eu não fizer um manejo clínico adequado, eu posso prescrever um galactogogo feito na NASA. Não vai adiantar, tá? Então, eu preciso, dentro disso, ver o fator de risco, fazer o aconselhamento, técnicas, ajustar meu plano de cuidado, fazer o que vocês fazem, né, frequentemente com as pacientes de vocês. Dentro dessa abordagem, né, a educação continuada, a colaboração entre profissionais. Vocês imaginam, né, como consultora de amamentação, talvez eu perceba que eu preciso um osteopata, ou que precisa avaliação com pediatra ou com a fono, conversar com o pediatra, o bebê não está ganhando peso, mas a mãe não quer usar fórmula, então como nós podemos suplementar com leite materno ordenhado? Então, tudo isso trabalhando em círculo, em conjunto, num círculo virtuoso, não num ciclo vicioso, né? Chegando em todas essas questões, como que a gente vai superar a hipogalactia? E aqui nós vamos começar a falar dos galactagogos. Então, eu tenho que entender o que que causa a hipogalactia transitória e eu vou fazer aquilo que devemos fazer como consultoras de amamentação. Uma anamnese bem feita, um manejo clínico de pega, posicionamento bem feito, avaliação do binômio, lesões maternas, risco de anquiloglossia, pedir, caso seja necessário, avaliação da equipe multidisciplinar, mas eu percebendo que o quê? Que essa mãe não tem hipoplasia mamária, ela teve intercorrências no parto que podem sim estar causando uma baixa produção transitória. Estava com problema de pega, mas eu já corrigi. Estava com problema de espaçar muito as mamadas, porque teve um desgaste na hemorragia pós-parto, né? Nesse caso que a gente está só pensando aqui. Então, agora ela já está se recuperando, ela está no 5º dia de vida, 5º, 6º dia, o bebê já está com 12% de perda, e aí vocês fizeram todo o manejo clínico, e agora é o momento de talvez entrar com galactagogo. Poderia ter sido entrado mais precocemente? Com certeza. Se a avaliação fosse mais precoce, a gente poderia entrar aí com 24, 72 horas. Tudo vai depender da avaliação família a família. E aí, como que nós devemos pensar em galactogogos? Como que nós temos que ver a necessidade? Como que se prescreve? Como que se retira? Então, dentro, né, da fisiologia da produção de leite, lembrando um pouquinho do que eu já falei, né? Nós temos os hormônios, a prolactina, a ocitocina, nós temos a ativação secretória, que começa com a saída da placenta, nós vamos ter o controle autócrino lá na mama, através do fator inibidor da lactação, e nós precisamos do esvaziamento frequente da mama. Isso aqui, da sua grande maioria, eu vou resolver com o manejo clínico. E mesmo assim, eu percebendo uma baixa produção, é aqui que a gente vai entrar com galactagogo. Então, muitas vezes aí, a gente vai ter várias indicações. Aqui nós estamos vendo um bebê, o que a mãe fez a ordenha com a bomba e deixou o leite ordenhado ali na garrafinha.
Então, quais são as indicações potenciais para galactogogo? A baixa produção de leite, real ou percebida, né? Muitas vezes aí relacionada a uma drenagem subótima de leite, ou o bebê não tira o leite suficientemente, ou está relacionado à baixa produção transitória que a gente vem conversando até agora por intercorrências maternas, ou por doenças prévias, ou por intercorrências no parto, né? Nós podemos ter, no caso de bebês prematuros que vão para a UTI, nós podemos ter uma indicação de galactogogo para já começar. Esse bebê não vai estimular precocemente a mama, porque ainda se ele tiver menos de 34 semanas de idade gestacional, ele não vai poder sugar direto no peito. Então, nós podemos estar utilizando, junto com a bomba extratora, galactogogos para melhorar a produção de leite. Nós podemos usar alguns galactagogos também para aumentar um pouco a produção para mães que vão voltar a trabalhar e querem guardar leite. E nós podemos também fazer a indução de lactação em pessoas adotantes. Então, pessoas que não gestaram, mas que vão adotar o seu bebê. Eu tive um caso o semestre passado que um casal, né, nos procurou, eu e a Tayana, consultora que eu trabalho junto, para induzir a lactação. E nós fizemos a indução de lactação e hoje o bebê amamenta exclusivamente. A mãe não tinha fator, a mãe adotante, né? Ela não tinha fator de risco nenhum, a mama dela era bem boa e ela tinha uma vontade muito doida de amamentar. Então, ela respondeu muito bem e conseguiu fazer aleitamento exclusivo. Mas pode ser que a gente induza a lactação e não vá fazer a amamentação exclusiva, mas está tudo certo, o leitinho materno está recebendo, né? E aí nós temos a diferenciação. Nós vamos prescrever galactogogo farmacêutico, aqueles químicos, ou fitoterápico. Se eu vou prescrever os farmacêuticos, que riscos eu preciso estar atento, né? Então, hoje nós temos apenas dois galactagogos, né? Que não são galactogogos, são medicações que atuam inibindo o fator inibidor da prolactina, que é a domperidona, que é um procinético, é um remédio para o estômago e para refluxo gastroesofágico, que ele atua inibindo o fator inibidor da prolactina. Ele inibe o fator da dopamina, mas por causa do processo químico dele, ele não atua na mama diretamente. Então, a domperidona, ela é um galactagogo indireto. Ela não atua diretamente na mama. A metoclopramida, que é o Plasil, ele atua da mesma forma que a domperidona, só que ele dá mais efeito colateral e tem pessoas que têm síndrome piramidal. Ele passa lá a proteção do cérebro, né? E dá uns faniquito no povo aí. Então, hoje em dia, cada vez menos a gente tem usado a metoclopramida e nós temos que usar a domperidona. Mas eu vejo o pessoal, às vezes, prescrevendo domperidona como se fosse jujuba, MM. Chega paciente com 80, 90 miligramas quilo dia, né? Com 3 comprimidos de 8 em 8 horas. Não fez nenhum eletrocardiograma. Está usando em associação com fluconazol porque acha que está com candidíase. E são medicações que a domperidona, se for utilizada acima de 1 comprimido de 8 em 8 horas, se eu for usar já 2 comprimidos de 8 em 8 horas, eu preciso ter, por segurança, um eletrocardiograma dessa pessoa. E se eu for usar doses maiores ainda, mais ainda que eu vou ter que ter. Porque quanto maior for a dose de domperidona, maior risco pode estar associado a fazer uma arritmia, se essa paciente tiver uma arritmia já pré-existente. A domperidona, ela não causa arritmia, mas ela desencadeia a arritmia em quem já tem. Então, se eu vou usar doses muito altas, eu preciso saber se essa pessoa tem ou não arritmia. Se ela tem, eu não posso usar. Se ela não tem, eu posso usar, ok, mas a gente vai ver aqui que dentro do galactagogo, que sempre menos é mais. Nós não vamos iniciar com a dose maior e reduzir. A gente inicia preferentemente com a menor dose e vai aumentando. Se eu iniciar com dose alta, assim que possível, eu preciso ir reduzindo. Eu não posso usar domperidona em altas doses por 3 meses. Eu tenho 4 a 6 semanas para resolver
a hipogalactia dessa paciente. Então, nós temos que estar atento às questões, né? Então, estudo sobre a domperidona, né? Tem uma revisão da Cochrane em 2012. A Cochrane é uma biblioteca que faz revisões sistemáticas, né? Então, eles viram aí um benefício moderado, né, de aumento de 99 ml por dia com 30 miligramas de domperidona, ou seja, um comprimido de 8 em 8 horas em mulheres que usaram por um período de 7 a 14 dias. Viram também que a domperidona tem uma boa resposta para aumentar a produção pós-cesárea. Aí também com uma dose de 30 miligramas por 4 dias. Também compararam doses altas, 60 miligramas, e dose de 30 miligramas. E o uso por 4 semanas conseguiram aumentar aí em torno de 300 ml ao dia naquele estudo ali. E esse estudo em Power, ele mostrou que 77,8% das mulheres conseguiram aumentar sua produção com domperidona após o uso com 30 miligramas. Então, eu não preciso usar 90 miligramas. Se não funcionou com 30, dificilmente vai funcionar com 60, 90. O que vai aumentar vai ser efeito colateral. E eu preciso orientar a paciente quais são os riscos que ela corre tomando a medicação. Dor de cabeça, boca seca, dor de estômago, né? Dor na barriga, pode dar diarreia. Então, quando eu prescrevo um galactogogo, eu preciso mostrar todos os riscos e benefícios e a paciente tem que concordar com tudo isso, né? Quais são os riscos potenciais aí da domperidona? Ah, então se a domperidona aumenta leite, eu vou passar para todo mundo? Não, gente. Galactogogo só tem indicação nos casos de hipogalactia transitória e para alguns casos aí de hipogalactia primária, para aumentar um pouquinho a produção de leite para esse bebê fazer aleitamento misto. Então, a domperidona, ela tem um risco do prolongamento, né, do intervalo QT, então pode aumentar o risco aí de arritmia ventricular e morte súbita, principalmente, né, em pessoas mais velhas e doentes ou que tenham arritmia prévia. E muitas vezes a paciente não sabe que tem. Por isso, se eu for usar doses altas, em torno de 60 miligramas, o eletrocardiograma é importante. Então, fatores de risco, história prévia da arritmia, pessoas muito obesas com IMC alto, com dosagens mais altas, em torno de 60, né? E uso concomitante com outros medicamentos que inibem o citocromo P3A4, que é o paracetamol e o fluconazol. Tem que estar atento. Para mulheres no período pós-parto, o risco ele é pequeno, né? Se essa mulher não tiver nenhum fator de risco. Essa mulher ou essa pessoa que vai amamentar, né? Já com o Plasil, com a metoclopramida, né? Tem 5 estudos aí randomizados, de 80 a 2011. São resultados mistos, né? Quando comparado com a domperidona, são efeitos similares e positivos. E a dosagem é em torno de 5 a 20 miligramas, 3 vezes ao dia, por períodos aí de 5 dias até 4 semanas. Então, quem se adaptar bem ao Plasil, pode tomar, não tem problema. Isso é uma coisa que todo mundo prescreve Plasil na maternidade para enjoo, né? Metoclopramida, o Plasil, ele é um remédio conhecidamente antiemético, aí usado há décadas, que já foi que nos últimos anos foi proibido na infância, então crianças não podem tomar metoclopramida, somente acima de 12 anos de idade. E a gente tem que estar atento a isso. Quanto maior a dose, maior o efeito colateral. Quais são os riscos potenciais do Plasil, então, da metoclopramida? Efeitos neurológicos, né? Pode causar efeito colateral neurológico na mãe, incluindo sedação, ansiedade e depressão. O FDA é como se fosse a Anvisa brasileira, né? Então, o FDA, só que é nos Estados Unidos, ele emitiu um alerta, né, com faixa preta, devido a raros casos aí de discinesia tardia, né, relacionado ao uso. E quando a gente bota na balança risco versus benefício, o potencial efeito colateral tem que ser bem pesado. Por quê? Porque aí nós temos a domperidona, que pode ser melhor.
Ah, mas a minha paciente tem arritmia, então eu não posso usar o domperidona, talvez para ela seja melhor a metoclopramida, ou melhor não tomar nada e talvez ir para um fitoterápico. E nós chegamos agora, né? Existem, assim, ó, vários e vários galactogogos que dependem da flora do país que os originou, né? Então, o galactogogo que vai ter no continente europeu não é o mesmo que vai ter no continente norte-americano, não vai ser o mesmo que vai ter no continente sul-americano, não vai ser o mesmo da Austrália e não vai ser o mesmo da Índia. Vão ter ervas semelhantes que vão fazer o mesmo efeito. E nos últimos tempos, né, tem vindo muito esse negócio da mídia social, né? Ah, não, usa Shatavari, usa Shavatária. Em vez da Índia, é maravilhoso Shavatária, Shavatária. Por quê? Porque é, na Índia, um galactogogo muito comum. Por quê? Porque lá é comum ter essa erva. Só que tem outros fitoestrógenos, né? Que a gente usa aqui no Brasil que tem efeitos semelhantes. E às vezes a pessoa, porque eu importei da Índia. Ok, mas tem outras ervas que a gente pode usar que vão fazer o mesmo efeito do chatavari. Então, dentre as ervas que tem mais estudo, né, sobre benefícios aí para a produção de leite, nós temos o fenogrego, né, cardo santo, arruda caprária, erva doce, melissa, funcho, cardo mariano. Depois a gente vai conversar, vocês citem aí os máximos. Mas cada um tem a sua indicação. O fenogrego, ele é uma medicação que tem ação antiagregador plaquetário, ou seja, ele é anticoagulante, dependendo do que a pessoa tomar. Então, eu não vou poder prescrever fenogrego para uma paciente que tem distúrbio de coagulação. Eu não vou poder prescrever o fenogrego para uma paciente que teve fertilização in vitro por questões androgênicas, porque ele é um andrógeno. Tem mais potencial fitoandrógeno. Então, eu tenho que entender qual é a ação real e não ficar prescrevendo fenogrego para todo mundo, cardo santo para todo mundo, anis estrelado para todo mundo, né? Então, eu preciso entender cada erva, a sua indicação. O fenogrego também atua em na glândula tireoide. Talvez ele não seja o melhor para ser utilizado em pacientes que têm tireoidite de Hashimoto e outros transtornos relacionados à tireoide. Então, quando a gente fala sobre galactogogos herbais, nós não temos ensaios clínicos randomizados, que são o melhor estudo para dar evidência da eficácia de uma medicação. Mas nós temos estudos de corte, alguns estudos transversais de diversos países que mostram alguma evidência científica sobre algumas ervas, entre elas fenogrego, cardo santo, arruda caprária e outros que têm uma evidência mais robusta. Isso feito em vários países, na Turquia, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, não se sabe totalmente, né, o mecanismo de ação de todas as ervas, mas dessas ervas mais comuns, a gente consegue, através do herbário, entender como que atua, né? Se uma erva é fitoestrógeno, vai atuar mais no tecido mamário. Se ela é... Mas que efeito colateral que esse fitoestrógeno tem? Ele é um antiagregador plaquetário? Ele atua na tireoide também? Então, precisa entender um pouco disso. Uma outra questão sobre a falta de evidência é que não é que haja uma falta de evidência, não se consegue fazer a revisão sistemática da eficácia, porque num estudo usou, por exemplo, 3 gramas de fenogrego, no outro estudo usou 6 gramas de fenogrego, não consegue misturar esses dois estudos para avaliar. Então, com certeza, a gente não tem nível de evidência altíssimo dos galactogogos, mas nós temos algum nível de evidência que nos permite prescrever e perceber a ação quando essas ervas atuam, né?
Então, sempre que a gente vai pensar em recomendar um galactogogo, eu preciso, né, que essa paciente esteja em avaliação médica, eu preciso fazer a minha consultoria e ver as causas de condição baixa, de baixa produção, e como prescritor, dentro da odonto, da própria enfermagem, entender o processo de prescrição, sempre otimizando a amamentação. E aí nós podemos considerar, sim, os galactogogos, né? Pensar os riscos versus os benefícios potenciais, informar a paciente sobre eficácia, tempo de uso, duração, terapia e o monitoramento. Então, isso tudo a gente vai precisar ver. E você é eternamente responsável pelo galactogogo que prescreve. Se você prescreveu, você precisa desmamar essa paciente. É a mesma coisa, você prescreve um bico de silicone, ok, mas você vai acompanhar essa paciente até essa paciente retirar o bico de silicone. Então, o galactogogo, como demais apetrechos usados na amamentação, tem uma indicação e eu sou responsável quando eu prescrevo tanto o apetrecho quanto o galactagogo. Então, quando eu falo em prescrição de galactogogo, eu tenho que levar em consideração a dosagem, sempre prescrevendo a dose mais baixa possível pelo menor período de tempo. Eu tenho que desconsiderar a retirada, né? Considerar a retirada, mas não pode ser uma retirada abrupta, tem que ser sempre uma retirada gradual e reavaliando a produção de leite. Caiu a produção demais, o bebê percebeu, a mãe percebeu, o bebê está irritado, nós temos que voltar para aquela dose que ainda mantinha uma boa produção. Eu tenho que fazer ajustes, né? Se a produção de leite diminuir após essa interrupção, considerar retomar com a dose efetiva mais baixa e sempre documentar no prontuário da consultora de amamentação o que prescreveu, qual foi a dose, há quanto tempo está utilizando, quais foram os efeitos colaterais que essa paciente teve, tá? E se ela tem alguma contraindicação ao uso de galactagogo. Dentro aí dessa questão, e depois para a gente ver o caso clínico e ir para as perguntas de vocês, eu preciso de uma avaliação abrangente, tá? Um especialista em lactação, consultora de lactação, ok. Deve avaliar todo o processo de amamentação antes do uso de galactogogo, que a gente já vem conversando desde o início. Ver os fatores modificáveis, né? Ansiedade materna, conforto, relaxamento, frequência de mamadas, pega, posicionamento e a eficácia da remoção de leite. O uso seletivo, né, de alguns galactogogos e cuidar na mistura. Tem galactogogo fitoterápico que é incompatível um com o outro. Eles pioram muito o efeito colateral se eles forem dados juntos, ou eles são antagonistas. Um é andrógeno, o outro é fitoestrógeno, e aí junto um anula o outro. Então, eu tenho que estar atento a isso. E prescrever galactogogos com cautela, aí, considerando a interação do medicamento com o risco-benefício. Dentro disso, quando a gente vai prescrever galactogogo, eles não devem substituir a avaliação e o aconselhamento, né, sobre os fatores modificáveis da amamentação, ou seja, o manejo clínico. Os estudos atuais, eles são uma evidência de baixa qualidade, mas eles são uma evidência, eles mostram, né, nós temos estudos aí do fenogrego, cardo santo, como eu falei, da ruda caprária. Nós temos que fazer uma indicação individualizada, não pegar 3, 4 galactogogo e prescrever igual para todo mundo. E eu tenho que continuar acompanhando essa família até a retirada do galactagogo. Se for um galactagogo herbal, talvez ela tenha que usar durante toda a lactação. Mas a domperidona nós não podemos. Nós temos aí de 4 a 6 semanas para ela usar e é o máximo de utilização. Ah, mas eu tenho paciente que usa 3 meses, não dá nada, ok. Mas pode ser uma que uma use 2 semanas e dê tudo errado. Então, a gente tem que ter parcimônia. Vamos para o nosso caso clínico? E aí eu vou tirar aqui. Então, nós temos uma paciente, 33 anos, com histórico de infertilidade. Ela foi submetida à fertilização in vitro.
Deu à luz uma menina saudável há 3 semanas. Durante a gestação, Maria não apresentou nenhuma implicação, ou seja, não teve nenhuma complicação, né? E o pré-natal foi feito todo certinho. Só que no parto, ela notou uma produção de leite um pouco abaixo do esperado, o que tem deixado ela preocupada em relação à amamentação. Então, a queixa principal dela, né, foi a dificuldade de produzir leite suficiente para amamentação. Foi um bebê que nasceu de 40 semanas de parto normal, sem intercorrências. História familiar: não tem nenhum histórico de dificuldade de amamentação, não faz uso de medicação, não tem nenhuma doença crônica conhecida. Vocês examinaram a mama dessa paciente e viram ela? Ela parece bem ansiosa, a mama está bem vascularizada, mas realmente vocês viram que tem pouca produção de leite. Durante uma extração manual, assim, o bebê sugou, poucas deglutições audíveis. E do restante, o bebê estava bem e ela estava bem também. Deixa eu parar de compartilhar, senão eu não vejo vocês. Eu vou fazer um. Peraí. Eu vou botar no chat esse caso clínico, tá? Para a gente ir conversando. Só um pouquinho. Que daí eu acho que fica mais fácil de vocês lerem, né? Com calma, para a gente estar discutindo o que que a gente faria e que galactagogos que a gente poderia prescrever para esse paciente. Chat. Que, que tá no chat já, pessoal. E aí, o que que vocês me digam, assim? Vamos ver aqui o que que temos de perguntas. Vou ter que subir tudo aqui. Vamos pensando, lendo com calma. Mandei no chat do Zoom. Podem ler aí. Estou tentando achar as perguntas. Lá, lá, lá. Gente, obrigada por todo mundo que está participando. Flávia, não chegou no chat, talvez tu não enviou, ou Ué, individual, não talvez vi. não foi do grupo. Ah, eu mandei para. Não sei porque estava clicado, Fernanda. Eu vou mandar no WhatsApp para ti, quem sabe, e aí tu tenta botar para mim. Foi, Letícia. E daí eu vou ver as perguntas aqui enquanto o pessoal vai lendo com calma. Já coloco. Meu computador está um pouco Aqui, a lento. primeira, a Caroline Bonotto falando que a imersão foi maravilhosa, eu participei. Ai, obrigada. Camila vai estar disponível, sim. Nós temos a segunda imersão agora, mas não é isso que eu quero. Eu quero as perguntas e a gente discutir o caso. Aqui, Cláudia Queiroz. Flávia, o galactogogo pode ajudar na hipoplasia mamária grau 1? Ela pode ajudar na hipoplasia mamária grau 1, sim. Assim como na 2, como na 3. A questão é que pode ser que nós não conseguimos chegar na amamentação exclusiva, mas ele pode ajudar sim, tá? É uma causa de hipogalactia primária, ou seja, é relacionada. Existem várias causas de hipogalactia primária, gente. Aqui eu não consigo falar em 1, 2 horas. No curso a gente fala de todas elas. Mas a hipoplasia é uma das mais comuns que a gente lida toda hora como consultora de amamentação. A hipoplasia mamária grau 1, ela se beneficia porque ela tem muito mais tecido mamário que a grau 3 ou 4, que é aquela mama tuberosa. Então, ela pode se beneficiar sim, mas a primeira coisa é sempre o manejo clínico. A Maísa está perguntando, na hipogalactia mamária,
resultado de desequilíbrio hormonal, o uso de hormônio não poderia ser tomado durante o período da Flávia, amamentação? Oi, pode falar. tu quer que eu compartilhe com elas essa imagem? Tu quer que eu compartilhe com elas aqui a imagem? Eu coloquei no chat, mas eu acho que fica muito pequeno. Quer que eu compartilhe aqui? Pode compartilhar. Aham. Tá. Eu acho que daí eu consigo, porque se eu compartilhar, eu não me enxergo, eu não Sim, consigo ver o chat. já vou fazer. Então, Maísa, dentro da hipogalactia transitória por causa hormonal, eu tenho que ver qual é o hormônio. Se for hormônio tireoidiano, a gente suplementa, né? Mas tem causas de questões hormonais que não são descobertas. Por exemplo, a infertilidade. Tem mulheres que fazem vários exames hormonais na infertilidade, não se sabe a causa da infertilidade. Não é uma causa do parceiro, não é uma causa que se veja, ela tem níveis hormonais normal, mas ela não engravida. Essas questões que a gente não tem ainda capacidade clínica de diagnosticar esse desequilíbrio, nesse desequilíbrio não vai ter um hormônio que a gente reponha. Então, o galactogogo pode ajudar. Então, a gente pensa mais em galactogogos fitoestrógeno, que tem uma função do hormônio feminino, porque isso está muito mais relacionado à fisiologia da lactação. Mas pode ser que eu tenha uma síndrome de ovário policístico, que eu tenho muito andrógeno circulando, por exemplo. Então, será que o fenogrego seria a melhor indicação? Então, eu tenho que entender um pouquinho mais de cada erva para fazer uma indicação melhor. Então, respondendo à pergunta da Maísa, talvez a gente não vá conseguir descobrir qual é o hormônio, mas a gente consegue, dentro do raciocínio clínico, e se não tiver contraindicação para essa paciente usar o galactogogo com uma boa resposta, sem usar a fórmula, que é o nosso objetivo, né? Ah, Gabriela, a espuma do colostro, eles fizeram um estudo para ver se a hipogalactia estaria relacionada com alguma questão nutricional, e aí na espuma do colostro vê o perfil de proteína. E esse perfil de proteína, assim ou assado, estaria relacionado com baixa produção, ou de um outro jeito, não. Então, é nesse sentido aí a espuma do colostro, para ver a questão dos componentes ali do colostro. A hipogalactia primária, vai ser diagnosticada, geralmente porque ela está associada, como a gente falou um pouquinho ali, a gente não deu para falar tudo, a questões congênitas, né? Uma hipoplasia congênita, uma paciente que fez uma cirurgia mamária, uma mastectomia, uma paciente que fez radiação, teve um câncer, né, na infância e fez uma radiação no tórax e agora aquele tecido mamário ficou fibrótico e não tem função de produção de leite. Então, dentro da falta de tecido mamário é a avaliação das mamas, né? Então, a gente tem um formato esperado das mamas. A gente tem uma classificação das mamas. A mama tipo 0, né, que é a normal, a tipo 1, a tipo 2, a tipo 3 e a tipo 4. Então, quanto maior o número, menor a quantidade de tecido mamário. A Nilveci está perguntando, no caso do uso de metildopa, ela vai poder aumentar ou gerar a hiperlactação? Tem uma mãe que após um mês tem interesse de amamentar, mas no início, após crise de pré-eclâmpsia, quando o bebê nasceu, foi separado. Não tem mais produção de leite. Nilveci, a gente pode sim relactar esse bebê, mas ela vai precisar aí de um plano, muitas vezes, de estímulo. O bebê que está com. Depende da idade do bebê, se ele vai tolerar fazer a translactação. Então, tem várias coisas, mas a gente consegue induzir a lactação. A gente tem protocolos, né? Usando a domperidona e usando outras ervais, como a ruda caprária e outros, a gente pode fazer. Então, daí teria que ver bem direitinho quais foram todas as questões. Um grande problema que a gente tem
é que o bebê interna na UTI neonatal e não é feita estimulação da mama. E essa mulher, ela perde produção porque ela não estimulou a mama quando era necessário estimular nas primeiras horas ali. A Gabriela Pim perguntando: os galactogogos podem ser intervenção de primeira escolha? Não, o manejo clínico é sempre a primeira escolha. Eles podem ser simultâneos. Faço o manejo clínico e, na sequência, indico um galactogogo, mas eu não posso indicar um galactogogo sem avaliar a mamada, sem avaliar PEG posicionamento, sem avaliar a mama dessa paciente. Então, ele nunca vai ser a primeira escolha. Vai ser sempre escolha simultânea ou segunda escolha. Quando eu falo segunda escolha, escolha simultânea, é junto com o manejo clínico, tá? A Maísa perguntando sobre a extração do colosso no final da gestação para ter uma reserva por conta dos seus benefícios. Qual período pode iniciar a extração? Maísa, eu vou te convidar a ir lá no canal da Amamentação Científica, assistir a aula de ordenha de colosso antenatal que a gente fez gratuita semana passada, que fala sobre o protocolo de ordenha de colosso antenatal, quem pode fazer, quando que a gente faz e como que faz. Então, tá lá no canal da Amamentação Científica, gratuito. O risco da domperidona, Eliane, a gente falou um pouquinho, ela tem risco de causar alterações cardíacas em quem já tem uma doença cardíaca prévia. E os efeitos são do que está lá na bula, efeito colateral que toda medicação tem, boca seca, cefaleia, dor de barriga, diarreia. O fenômeno de Renone não é contraindicação para o galactagogo, mas eu vou ter que ver qual é o melhor galactagogo para a questão dessa paciente, tá? A Darcineide. A extração de colosso já é uma orientação apoiada pelo Ministério da Saúde ou outro órgão, não sei como. Não existe uma orientação formal do Ministério da Saúde da ordenha de colosso antenatal. No Brasil, pela norma do Banco de Leite Humano, nós não podemos levar para a maternidade leite ordenhado em casa, eu só posso usar para uso domiciliar. Nós temos evidência científica bem robusta da orientação da ordenha de colostro para pacientes de risco. Também te convido, Darcineide, a ir lá no YouTube da Amamentação Científica, a aula Esquenta a Amamentação Científica para profissionais, que fala sobre o pré-natal em amamentação, e eu falo sobre a indicação no pré-natal da ordenha de colostro, falo as evidências científicas e falo como fazer. Conceição, como fazer a ordenha para dar um bebê prematuro de 32 semanas? Se esse bebê tá na UTI neonatal internado, a mãe vai fazer a beira-leito. Se não tiver banco de leite, eles vão ofertar o leite cru. Se tiver banco de leite, ela vai lá no banco de leite e vai fazer a ordenha lá no hospital para poder ser usado para o bebê. Também o leite usado ordenhado em casa, ela não vai conseguir levar para o hospital para ser dado para o bebê na UTI neonatal. Mas ela pode fazer o armazenamento em casa. A Kátia está falando que usou tintura de algodoeiro como galactogogo. O que diriam dele para aumento da produção de leite? O, eu tenho o meu livro de cabeceira, né? Que é o e-book que eu fiz. E vamos pegar a tintura de algodoeiro. Vamos ver a função dele. Eu também não tenho tudo de cabeça, né, gente? Eu preciso de tempo em tempo olhar minha. Vamos ver aqui. Aqui, semente de algodoeiro, que é tu falou, né? A da tintura. A tintura do algodoeiro ela é feita da semente. É, ela é usado, né, recomendado para aumentar a produção de leite e também é considerado um afrodisíaco, pois aumenta a libido. Por quê? Porque ele tem função fitoestrógeno. Aconselha-se cautela se houver distúrbio hemorrágico. Então, pacientes que tiverem hemorragia pós-parto, ele não é o melhor galactogogo para a gente usar. Mas
Ele pode ser tomado sem problema nenhum, pode ser usado a tintura a 20%, não sei se foi essa que você usou, e eu posso também usar o extrato da semente, dependendo, vai ter uma boa resposta. Não sei como é que foi para você. A Luciana, ela fala que, como enfermeira obstetra, qual portaria me ampara para a prescrição de galactagogos farmacológicos? E eu não sei te dizer. Aí precisa ver dentro do Corém, tá? Mas mesmo que você não vá prescrever, é importante você conhecer, porque essas pacientes elas usam sem prescrição médica. Elas veem que na internet que tem, elas veem no Google, esses remédios vêm de tudo sem receita médica. Então, como consultora de lactação, eu posso não prescrever, porque não, o meu conselho não me autoriza, ou porque a minha formação não me autoriza a prescrição. Mas eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, porque eu tenho que orientar essa paciente. Eu tenho que dizer, olha, você tem que ir no médico, porque esse remédio pode fazer isso, isso e isso, e pode estar piorando o seu diabetes, por exemplo. Tem algumas medicações, deixa eu mostrar aqui, que a gente não usa para paciente diabética. Deixa eu ver aqui. E tem outras que, se a paciente tiver usando insulina, a gente tem que ter cuidado para não baixar demais a. Quer ver aqui o cardo mariano? Eu adoro o cardo mariano, tá? Ele é antidiabético e tem outras ações, né? Só que, se a paciente estiver tomando muita insulina, eu não posso prescrever o cardo mariano, porque ela pode baixar demais a glicose dela. Aqui o Chavatari, né? Que é a moda. O Chavatari aqui. O efeito, né, dele, ele é diurético e ele é estimulador da glândula mamária nutritiva. Ele também é um fitoestrógeno, né? Mas tem que cuidar porque ele pode ser laxativo em outras questões. Então, se a paciente às vezes tem um colo irritável ou alguma coisa, talvez o chá Vatari não seja o melhor chá para ele, tá? Mas a gente precisa saber. Esses dias chegou para mim uma paciente usando 60 miligramas de domperidona, não fui eu que prescrevi, e 3 ou 4 fitoestrógeno. Aí eu pedi o eletro para ela, né? Eu também não vou ficar queimando o colega assim, ai, se você fez isso, ai, não pode. Eu fico na minha e faço o que é para fazer, no sentido assim, vamos fazer um eletro, então, já que tu tá usando, o que que você acha da gente reduzir um pouquinho e ver como fica a produção? E aí a gente foi tirando aos poucos, a cada 3, 4 dias, nada subitamente, ela fez o eletro e eu fiquei mais tranquila dela ir diminuindo aquilo lá com mais calma, né? Vamos ver aqui. Ah, o chá da mamãe, sim, o chá da mamãe, ele tem esse aqui porque eu olhei. Ele tem o agnocastro. Deixa eu olhar aqui. Se eu não me engano, é agnocastro que ele tem, é um deles, porque o chá da mamãe é uma salada de fruta de anti. Ele tem vários juntos. E aí, se eu não me engano, eu acho que a base dele é o agnocastro. Até eu vou olhar no meu celular aqui, que no outro curso eu olhei. Deixa eu olhar aqui. Eu não uso chá, eu prefiro usar extrato, as gotas, porque eu sei a quantidade que está entrando. Esses chá a gente perde o quanto a paciente vai tomar e às vezes pode aumentar o colateral, porque tem a louquinha do chá, né? Que tu pede para tomar uma xícara de chá de manhã e de noite, ela toma 2 litrão de chá de manhã, tarde e noite. Que é uma das coisas que a gente tem. De qual marca? Tem chá da mamãe de várias marcas, Cleia. Será que é o da Veleda? Vou pegar o da Veleda aqui, ó. Vamos ver qual que é a constituição. E daí eu já vejo qual que é a base dele, e a gente já conversa. Aqui, os ingredientes do chá da mamãe da Veleda. Melissa, funcho, erva doce e alcarávia. Eu achava que era algonocasto, mas é alcarávia. Alcarávia está no meu primeiro, que eu já procurei. Deixa eu ver. Ah,
Mas a melissa, o funcho e a erva doce, elas acabam sendo galactogogo por reduzir o estresse e eles bloqueiam o cortisol, que é um fator inibidor da prolactina. Eu quero só achar aqui essa alcarávia. O funcho aqui, ele é popular, né? Ele tem ação aqui diurética e antiandrogênica. Tudo que tiver ação antiandrogênica funciona melhor a nível de tecido mamário, que precisa de estrógeno. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ai, obrigada, Patrícia, pela aula. A gente tem dentro do Sistema Único de Saúde a naturologia, né? Que está junto dos fitoterápicos, né? Então, as práticas integrativas dentro do SUS funcionam bastante. A gente tem uma secretaria de práticas integrativas do SUS. O que a gente precisa agora é conversar e atualizar as questões do Ministério da Saúde em relação à amamentação. O nosso caderno, né, de saúde pública é de 2015, relacionado, né, à amamentação, então a gente precisa atualizar um pouquinho, e eu acho que deve vir partir também do COREN, do Conselho Federal da Enfermagem, né, e de todos os cursos ali que atuam dentro da consultoria de amamentação. Como a consultoria de amamentação não é regulamentada, a gente vai ter que regulamentar a profissão, talvez um dia, né, um sonho aí, e dentro da regulamentação, talvez ter o curso de formação para poder prescrever fitoterápicos. A Letícia, por quanto tempo vai ficar a gravação disponível? Depois a gente vai. A gravação do dia de hoje, É, eu vou colocar depois no YouTube e a gente passa para elas, para tá. ficar, tá? Uhum. Eu Não, não coloquei. é que a Micaele está perguntando se a gente não deve prescrever fenogrego devido à fertilização in vitro. Depende do que causou a infertilidade. Mais uma vez, precisa ser individualizado. Pode ser o que fenogrego para uma pessoa vai estar ok, para outra não. Então, a gente vai precisar ver qual que foi a causa da infertilidade, tá? Com certeza, Thaís. A gente nunca peca pelo excesso. Fazer uma anamnese detalhada da lactante para investigar tudo vai nos ajudar a ser muito mais assertiva nos casos de baixa produção, com certeza. Tem alguns que podem ser usados no final da gestação, Franciele. Deixa eu ver aqui no meu e-book, que eu tenho tudo anotado, isso aqui. Um pouquinho. Lembrando que quem fica até o final aqui da aula, a gente vai fazer o sorteio daqui um pouquinho, tá? De uma vaga no segundo curso. Aqui. Quais são as ervas que a gente pode usar, né? Para na gestação, se a gente precisar. Nem todos os galactogogos eles são apropriados para a gravidez, mas tem alguns que a gente pode usar, tá? Uma delas é a alfafa e a moringa, são seguras a partir de 35 semanas. Dente de leão, erva doce, cardo mariano e aveia. Então, tem alguns que a gente pode usar, mas a gente tem que ver, precisa. O fato de poder usar não quer dizer que precise usar, porque nós temos a ordenha de colostro antenatal,
que não é medicação e que a gente pode fazer sem risco nenhum para o bebê e é feito no final da gestação. Então, a gente precisa ter que estar atento, tá? O fato de poder não quer dizer que eu tenha que prescrever. Ocitocina nasal, gente, não se usa, tá? Não tem efeito nenhum e ela ainda bloqueia a ocitocina fisiológica. Não se deve usar. O Equilide está proibido, né? A supirida. O laboratório fez uma nota em 2018 pedindo e implorando para as pessoas pararem de prescrever o Equilide como galactogogo, porque ele não tinha segurança nenhuma para o recém-nascido e nem para lactante. Ele é um antipsicótico, tá? Joyce, tem vários motivos à infertilidade, não é um só. A Cíntia, ai, obrigada pelo elogio. A tintura da algodoeira a gente falou um pouquinho, né? Ela tem uma ação antiandrógena, ela é uma das seguras, assim. O spray de ocitocina não é que foi suspenso, ele não funciona, tá? E tem muito obstetra passando aí como se fosse a... Como é que se diz? O cálice sagrado, assim. Então, quanto mais ocitocina sintética eu botar no nariz dessa lactante, eu posso bloquear a ocitocina fisiológica lá e fazer efeito contrário, e não de reflexo de ejeção. A ansiedade está relacionada com a baixa produção, e a baixa produção pode causar ansiedade num círculo vicioso, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é um fator inibidor da prolactina, tá? Não, a prematuridade, ela leva a baixa produção, não é por falta de tecido, é por separação mãe-bebê, por estresse e por baixo estímulo daquele tecido glandular da glândula mamária, tá? Isso tudo que a Gabriela Pinho falou aqui. Ah, nós temos vários que podem ser usados, né? Mas dê preferência àqueles que são fitoestrógenos. Por exemplo, cardo santo, arruda caprária. O próprio fenogrego, ele é antiandrogênico, né? Ai, Lara, sinto muito que teu bebezinho ficou na UTI. A minha irmã mais velha, a Gigi, a minha sobrinha agora está com 25 anos. E há 25 anos atrás, um mês depois que eu me formei médica dia 25 de agosto. A Gigi nasceu dia 25 de setembro, com 27 semanas de gestação. Foi muito sofrido para minha irmã. Muitas idas à UTI, porque a nenê estava morrendo, mas graças a Deus, né? Deus é maior. E a Gigi hoje é super saudável. A ocitocina nasal hoje a gente não prescreve mais, mas o fenogrega e a domperidona estão super ok para prematuros, tá? Isso aí, fazer o feijão com arroz primeiro, avaliar pega, posicionamento, sucção e freio lingual. Isso mesmo, Manuela, e é isso que eu estou falando desde o início. Tem que fazer o básico, por isso que a gente não faz indicação de galactogogo sem manejo clínico. A Patrícia está mandando, pedindo a referência do estudo da espuma de colostro. Eu não tenho ele agora, que eu leio tanto estudo, tanta coisa, mas eu vou tentar achar. De qualquer coisa, eu faço uma terça científica. A moringa, gente, é proibida no Brasil. Ela tem várias indicações, tá? Inclusive, ela é segura na gestação, mas nós não podemos usar nem importar. Porque pode ser que se você comprar no exterior não seja moringa verdadeira, né? Porque o pessoal pode mandar qualquer grama dizendo que é moringa e tu não vai saber a diferença. E a Anvisa proibiu comercialização da moringa no Brasil. Então, eu não falo muito de moringa justamente por isso. Se ela é proibida no Brasil, eu não prescrevo. Eu prescrevo outros que têm ação semelhante à da moringa.
É bem difícil que a paciente que fez uma punção de um cisto tenha baixa produção só naquela mama ali, a não ser que o cisto seja muito grande. Então, e aí não é o problema o cisto, é a redução de tecido mamário. Então, a gente vai sempre fazer o manejo clínico e avaliar o tamanho desse cisto no ultrassom. Se for só punção e o cisto foi pequeno, né? Um cisto aí menor que 2 centímetros, dificilmente vai ter impacto na produção de leite. Não existe um protocolo de desmame de domperidona, tá? Mas eu reduzo um comprimido a cada 3 ou 4 dias, para fazer uma redução gradual, tá? O canal da amamentação científica é só vocês digitarem no YouTube. Amamentação Científica Flávia Scheidauer. Tem mais de 76 vídeos gratuitos de artigos científicos, então aproveitem, sigam o canal, vai ser bacana. Não, a domperidona não tem risco para paciente com histórico psiquiátrico, tá? Inclusive, o primeiro vídeo da amamentação científica foi sobre o uso da domperidona. Sim, as pessoas trans que desejam amamentar, apenas galactogogos e manejo são suficientes, mas talvez não sejam suficientes para amamentação exclusiva. Pode ser que seja uma amamentação mista, leite materno, né, leite humano e fórmula. O que acontece também com pessoas cis. Quem adota bebês, que opta por induzir a lactação, ela vai produzir leite. E é um leite tão bom quanto de quem não induziu. Só que pode ser que não consiga na quantidade para aleitamento exclusivo. O e-book, Mônica, ele faz parte do curso de imersão, ele vem junto com o curso, tá? Então, não tem nenhuma portaria para isso. Então, o e-book, ele é o material de apoio do curso, da imersão em Galactogogos. Hemorragia pós-parto, sim. Até dependendo da quantidade, fenogrego. Tem outros que têm ação aqui, deixa eu olhar. Eu tenho uma tabelinha aqui no meu. O que que é, por exemplo, se a paciente teve hemorragia pós-parto, o mais indicado para ela seria alfafa, moringa, framboesa vermelha, dente de leão. Esses a gente não usa aqui, mas a gente teria alfafa para usar. Deixa eu ver o que mais aqui. É só uma sugestão, né? Tem outros. Dependendo da quantidade, a gente poderia usar fenogrego também. Não, a gente precisa deixar ver o que que essa mama produz, né? Eu tenho que ver que tipo de cirurgia que ela fez, se foi uma mastectomia redutora. Nada deve ser feito como protocolar. Eu tenho que fazer uma avaliação individual e então ver se essa paciente vai realmente fazer baixa produção. O que eu posso fazer, e que é indicação, pacientes com cirurgia mamária têm indicação à ordenha de colostro antenatal. E aí, no pós-parto, eu avalio, após pega, manejo, estimulação, a indicação. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, talvez ela se beneficie da associação de domperidona ou então da associação de 1 ou 2 fitoterápicos complementares. Eu não sei se é infertilidade masculina, mas só vai ser um problema se for uma mulher trans que for amamentar, né? Porque uma mulher cis não vai ter problema de causar infertilidade masculina porque ela é feminina, né? Então, não vai. O fato de uma pessoa tomar a tintura não vai causar infertilidade na outra pessoa ou no bebê, por exemplo. Ela aumenta temporariamente, reduzindo
O uso, ela pode reduzir a produção. Não automaticamente, mas é que daí já dá tempo para o bebê crescer, dá tempo para o bebê estimular mais a mama, dá tempo de melhorar a produção e depois a gente vai reduzindo. Lembrem, o tempo de uso do galactogogo vai depender da causa da hipogalactia primária ou transitória, tá? O que faz mais efeito, Mauricéia, é o extrato. O chá, a gente nunca vai saber a quantia certa que essa paciente está tomando, porque é o saquinho, cada paciente dilui de um jeito. Tem paciente que dilui em 2 litros d'água, tem paciente que dilui em 200 ml, e aí vai ser diferente a concentração. Então, quando a gente vai indicar algum, é sempre melhor que seja em extrato ou em tintura, ou em cápsula, tá? Sim, Camila. Cai, por isso que ela tem que ser suspensa aos poucos, e eu vou suspendendo com outras estratégias de aumento, como produção, estímulo com bomba, né, e outras formas. E pode ser que, às vezes, durante a internação do bebê, não vai poder tomar domperidona a vida toda. A gente vai ter que substituir por um herbal que faz menos efeito colateral, por uma base de ervas. O Tisdale Milk, que é a Mara está perguntando, eu preciso saber do nome científico, porque cada lugar chama de um nome, né? Esse Legendary Milk, eu preciso ver, porque eu não conheço. Se o eletro der alterado, nós temos que suspender de todo, tá, Inajara? Não é aos poucos. Aí a produção vai cair lá embaixo, tá? Ai, Paraguai, o povo da América Latina, tudo por aqui. Nós temos povo da África, povo da Europa. Também, Natália, o desmame, gente, tem que ser feito com galactogogo químico e com o fitoterápico. A gente não tira tudo de uma vez. Por exemplo, se toma 20 gotas de 8 em 8, passa para 20 gotas de 12 em 12, depois 10 gotas de 12 em 12, caiu, volta para 20 gotas de 12 em 12 e assim a gente vai. Tem que ver aqui o que que é ele geralmente os chás eles são uma combinação. Mas a maioria deles tem essa alcarávia. Acho que tudo com parcimônia, né? A gente precisa entender que o anis ele tem uma forma que pode ser usada na gestação e tem outras formas que não. Tem plantas que pode ser usada a folha, mas não pode ser usado o caule. Tem planta que usa a raiz, mas não usa o caule. Então, a erva doce ela pode ser usada com segurança. O funcho e o anis tem que ter um pouco mais cuidado de qual parte da planta que está sendo feito o extrato, tá? Obrigada, Patrícia. Aí tem que ver a nível, né, de Sistema Único de Saúde, de orientação de normas, né? É um grande desafio, com certeza. Suave TT, eu não sei, mas se me mandar eu posso dar uma olhada. Desde que seja, né, a concentração que a maior parte dos estudos orientam, acho que talvez deve ter. Gente, quase 2 horas aqui. Vamos para o sorteio? Vamos lá. Estou aqui preparada. Vou compartilhar aqui com vocês então, tá? Se alguém Deixa eu ainda só ver quiser. só mais uma aqui, já vê? Só existe um galactogogo químico, gente. É a domperidona. Não existe mais nenhum outro, tá? Então ficou simples. Hoje, farmacológico químico é só domperidona. Equilídeo é proibido, metoclopramida só se a paciente não tiver reação extrapiramidal, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, Tá, tá? tem um monte de pergunta aqui, mas foi-se, É. né? É, então, Deixa eu ver aqui, cadê? Fechar o chat. tá. Deixa eu entrar, cadê eu?
Ui, não apareço. Ah, aqui. Pronto. Vamos deixar a Letícia. Cadê a Letícia? Tchananana. Publica aqui, tu não faz, como é que se diz? Aquele sorteio falso, assim, ó. Não, não, Publica. vai ser bem verdadeiro. Ó, todo mundo que preencheu o formulário tá aqui, certo? Do número um, que no caso aqui vocês viram que vai começar do 2, não tem um, porque o 1 é ali a primeira linha. Então é do 2 até 99. Ó. Tinha 202 pessoas aqui na sala, mais 99 preencheram. Então a gente Peraí. Ixi, já foi agora. Tem ali, ó. Qual pô, formulário a Mauricéia está perguntando? ah, eu coloquei Mauricéia. várias vezes no chat agora. Ó, então, do 2 até o 99, tá? E agora, sortear agora. Agora é hora de fazer figa, né? Não sei se em Portugal também fala figa, mas cruzar os dedos. Então, quem ganhou foi o número 10, quem preencheu bem rapidinho. Então, no começo, vamos Deixa eu lá ver ver. quem é o Quem que número é? 10. Da onde que é? Aqui, ó, é a Tereza Guerra. Tereza Guerra. Depois a gente entra em contato, então, contigo, Tereza. Gislaine foi avisado, a Letícia botou várias vezes ali. É, bastante. Acho que umas 6, 7 vezes eu coloquei aqui no chat, fui colocando. Também já enviei todas as informações para vocês ali no WhatsApp sobre. Agora nós temos o final do nosso caso clínico, gente. Então, eu coloquei aqui qual que seria a indicação ali, né, para aquele caso. Naquele ali seria a mais indicado para aquela nossa paciente seria o Carum Carve, que é o Caravia, né, que tem a maior, na grande maioria dos chás de mamãe, assim. Boa pergunta, Amanda. Perdão, Flávia, perdão. O Foi. sorteio é só para quem está presente. Vamos ver se a É, Tereza está aqui na aula, senão a gente vai ter que sortear de novo. isso, vamos ver se a Tereza está aí. E a Obrigada por ler, contraindicação aqui, nesse nosso caso clínico, seria o fenogreco. tá? Eu vou aqui, Tereza. O Se mouse Tereza não tiver, daí a gente dá uns 5 minutinhos para as que estão. aqui. A Tereza Guerra está aqui. Uhum. Ela está com o áudio fechado, mas ela está aqui sim. Tereza, apareça para poder receber seu prêmio. Se você não ligar sua câmera, não vai dar. Pareça, Tereza. Mas ela está aqui, então tá tudo certo. É que era isso, né? Tinha que estar na sala. Pessoal, então, isso foi um gostinho do nosso curso de imersão de Galactagogos. São 8 horas de aula onde a gente conversa. Vão ser algumas aulas gravadas, outros encontros presenciais, tem o e-book. Então, realmente tem muito conteúdo, um precinho super em conta, que é para quem quer saber mais sobre isso. Vocês sabem que a amamentação científica é o grupo de apoio à amamentação, que tem como objetivo popularizar a ciência, levando muitas aulas gratuitas, o canal do YouTube e cursos em valor acessível para que todas as pessoas possam fazer os cursos, né? Hoje a gente sabe que tem cursos, né, que não são acessíveis a toda a população que trabalha como profissional da amamentação. Então, o nosso objetivo dentro da amamentação científica é levar curso de alta qualidade, 100% atualizado, através de um preço acessível para todas as camadas de população do Brasil, para que a gente melhore taxas de amamentação com a ciência. Desde a pessoa que tem um trabalho simples, mas que trabalha com amamentação, até pessoas, né, que já são, que já trabalham com outras coisas, são da área da saúde, que também trabalham com amamentação e querem se atualizar. Então, eu deixo o convite aí para vocês. Eu quero mostrar mais uma coisinha antes da gente finalizar. Deixa eu só.
para que... Eu sempre esqueço metade das minhas coisas, né? Eu me empolgo falando. Então, aqui tá o QR Code, vou deixar na gravação. O QR Code para inscrição no Brasil e o QR Code para inscrição nos demais países de língua portuguesa. Então, o valor do curso está super bom, aproveitem. O ano passado a gente vendeu praticamente só o e-book por esse preço e as pessoas adoraram o curso. E era um curso de 4 horas. Esse ano a gente manteve praticamente o preço e vai ser um curso de 8 horas. E para quem não conhece o canal da Amamentação Científica, está aqui. Nós temos aqui a Terça Científica, onde toda semana tem um artigo científico gratuito. E também temos o Café com Especialista, onde a gente conversa com as consultoras de amamentação mais renomadas do Brasil. Temos Bianca Balaciano, Tati Vargas, da Mami Bem, temos Virgínia Ferreira, temos, quem mais? Ludmila Tavares, a Roberta Martinelli, todo mundo lá no Café com Especialista para vocês verem. E aqui eu deixo mais uma vez o nosso QR Code, segundo curso de imersão em galactogogos, com e-book completo, aulas maravilhosas e encontros ao vivo, tirar dúvidas e para discussão de casos clínicos. Eu espero contar com vocês, né, que a gente possa estar juntos nessa nova turma. E a gravação vai ficar disponível no YouTube né, com o portal Parto e Nascimento, que é um grande apoiador da amamentação científica. E nos vemos aí em breve. Maravilha. Bom descanso para Vê se todo mundo. sobrou alguma dúvida ali. Deixa Acho eu que ver. não. Eu fui Acho que colocando não, né? aqui sobre o curso, eu coloquei ali no grupo também do WhatsApp e estou enviando e-mail também com mais detalhes, tá bom? Isabelita, ele vai ser mais aprofundado que o do ano passado. E ele vai estar atualizado também. Maravilha. Tinha uma pergunta que eu tinha achado boa, quero ver se eu acho aqui. Só que daí eu passei correndo. As puérperas com colestase gestacional, elas não podem tomar galactagogos, porque a grande maior parte deles passa pelo fígado. Então, vai ser reduzido o número de medicamentos que elas podem usar, só depois que a colestase estiver resolvida, tá? Aqui a Luciana está perguntando quais são as porcentagens para a tintura do feno-grego, carduçano, arruda caprária. Tudo isso eu conto para vocês lá na imersão, tá bom? Uhum. Obrigada por estarem aqui com a gente, obrigada por terem se inscrito e também convido vocês para a aula gratuita dia 13 de março sobre raciocínio clínico na prática, tá bom? Vão lá na amamentação científica. Até mais, gente. Gente, boa noite, bom descanso. Bom descanso, Flávia. Você também, né? Que aí tá mais para frente em Portugal. Tá madrugada já, né? Tchau, tchau, gente. Não, Thaís, tem mais coisa para ir para o tiroidismo. Tchau. Tchau.